Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou falar sobre o tema Fazendo a Estratégia Acontecer. Esse é eu considero hoje, não somente eu, mas todas as empresas em qualquer lugar do mundo, o principal desafio para qualquer organização sobreviver ou crescer de maneira sustentável é conseguir desenhar uma boa estratégia e transformar essa estratégia em realidade. Tudo que eu vou falar aqui serve para organizações de qualquer tamanho, seja micro, pequena, média ou grande ou mega corporação, e de qualquer setor da economia. Tudo que eu vou falar vale desde uma empresa que fabrica parafusos até uma empresa que presta serviços de qualquer natureza. Muito bem. Em primeiro lugar, eu preciso explicar como é que nós entendemos o que é estratégia. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui o que quer dizer estratégia, eu vou ouvir definições diferentes. E a gente gosta de definir estratégia de uma maneira muito simples. Estratégia nada mais é do que um conjunto de escolhas. Escolhas de objetivos para onde eu gostaria de conduzir a minha organização, grandes alvos estratégicos que eu gostaria de alcançar, minha visão de futuro, em que negócio eu gostaria de estar atuando nos próximos anos, e os caminhos que eu escolho trilhar para atingir esses objetivos. Muitas vezes eu não posso pegar duas estradas diferentes ao mesmo tempo, eu tenho de escolher uma delas. Portanto, toda escolha, ela também pressupõe uma não escolha. Em alguns momentos eu sou obrigado a fazer uma opção. Se eu vou por um lado ou vou para um outro lado. Se eu opto atender um determinado segmento de mercado ou outro porque fazer as duas coisas não é economicamente viável, por exemplo. Então, qual segmento eu vou escolher? Que oportunidade eu vou explorar, já que eu não tenho recursos para explorar todas as oportunidades? Que fraquezas eu vou minimizar, já que eu não tenho recursos para minimizar todas as fraquezas da minha organização? Então, toda estratégia pressupõe que ao mesmo tempo em que eu faço escolhas, eu também faço renúncias. Eu abro mão de algumas coisas que vão tomar o meu tempo, o meu dinheiro e a atenção de todos na organização para me concentrar naquilo que faz mais diferença. Portanto, as escolhas que eu faço têm de criar o que nós chamamos de singularidade no mercado. Uma posição única, uma posição distintiva, que faça com que todos os clientes que consomem os meus produtos ou serviços olhem para o meu negócio, para o meu produto, para a minha marca e me vejam como absolutamente singular em relação aos outros, diferente. E eu escolho, o cliente escolhe o meu negócio e não o de um concorrente. O que me permite estabelecer relações de longo prazo com clientes é essa identidade que o cliente estabelece com essa singularidade que eu tento construir. E essa posição única no mercado faz com que eu gere um crescimento sustentável. O conjunto de escolhas que eu faço para produzir a singularidade e continuar crescendo no mercado tem de gerar um crescimento sustentável. Tem de fazer com que a empresa ela gere lucro, rentabilidade, não somente no primeiro ano, mas no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante. Então, o primeiro princípio do crescimento sustentável é de que ele não é um crescimento em dente de serra. É um crescimento linear, positivo, em que eu vou construindo valor ao longo do tempo. E, naturalmente, que respeitando o meio ambiente e a comunidade onde eu atuo. Então, isso é estratégia, o conjunto de escolhas que eu faço, tudo aquilo que eu abro mão para ter foco na criação de singularidade e produzir crescimento sustentável. Isso é estratégia. E tudo que eu escolho fazer, naturalmente, tem de ser consistente com a missão da minha empresa, aquilo que eu estabeleço como propósito essencial, aquilo que inspira todas as pessoas a fazerem parte daquela organização e os valores que ditam como se toma a decisão naquela empresa. O que é que a gente não abre mão, haja o que houver. Eu posso estar numa situação de crise, numa situação preocupante, mas se eu tiver de tomar uma decisão que vá contra os meus valores, eu prefiro continuar na crise do que abrir mão desses valores.
É aquilo que realmente constrói toda a ideologia central da empresa. Muito bem. A essência da estratégia, já que é criar singularidade, normalmente as pessoas associam a criação dessa singularidade à inovação. E quando se fala em inovação, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é inovação em produto, inovação em tecnologia. Eu tenho de descobrir um produto ou uma tecnologia que ninguém até hoje pensou nisso. Eu vou fazer uma ruptura no mercado. E aí nós temos alguns exemplos maravilhosos que cercam o mundo empresarial e as nossas vidas, como, por exemplo, foi a descoberta a criação do iPhone, do iPod, agora do iPad e outros produtos. Então, quando a gente pensa em inovação, nós pensamos dessa forma. Só que aí, esse fica um desafio muito pesado e muito difícil para as empresas, porque descobrir realmente um produto que cria realmente uma transformação no setor onde eu atuo, não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Então, como é que eu faço para criar singularidade? Existem outras maneiras de se criar singularidade. E uma forma que poucas empresas dão atenção para isso, e como eu disse, qualquer empresa de qualquer porte ou setor pode fazer isso, é criar inovação na estratégia do negócio. É fazer mudanças no modelo do negócio que cria um posicionamento diferente dos concorrentes e que você passe a realmente ser mais desejado e procurado do que os seus concorrentes. E para fazer inovação na estratégia, eu preciso trabalhar alguns elementos que constroem a estratégia. E aí, para isso, eu vou escolher 4 elementos que constituem as 4 principais escolhas da estratégia e que eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de empresas que, mudando apenas um desses 4 ingredientes, provocou uma revolução na organização e no seu mercado de atuação. Mas, para vocês entenderem, em primeiro lugar, deixa eu apresentar os anéis, o que a gente chama de os anéis da estratégia. A primeira grande escolha da estratégia é eu definir claramente o que é o meu negócio. Qual é o meu negócio? Qual é o negócio que eu entendo que eu estou inserido? E a maneira como eu percebo, ou que eu denomino qual é o meu negócio, influencia todas as demais escolhas da estratégia. E daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Definido qual é o meu negócio, ou qual é o negócio em que eu quero estar, eu tenho de ter clareza de quais são os clientes que eu quero servir naquele negócio. Quais são os segmentos que me interessa atender. O Porter sempre disse, e a gente aprende na prática, que é insanidade você querer ser tudo para todos os tipos de clientes. Então você tem de escolher para quais segmentos dentro daquele negócio você consegue ser mais atrativo, gerar mais valor para aquele segmento e para o seu próprio negócio. E quais segmentos só vão te dar dor de cabeça ou vão te distrair do teu foco central. Muito bem. O terceiro grande anel é eu ter uma clara definição do que nós chamamos de proposição de valor ao cliente, ou Customer Value Proposition. O que quer dizer isso? Qual é a minha oferta para o mercado? O que é que eu tenho para oferecer para aqueles segmentos que eu escolhi atender dentro desse negócio? E aqui eu estou falando em produtos, serviços, soluções, e com quais benefícios? Qual é a vantagem que eu me comprometo a proporcionar para aquele segmento que eu escolhi atender e que me torna singular diante dos concorrentes? E o quarto anel da estratégia é o como eu entrego esta oferta, esta proposta de valor para esse segmento que eu escolhi atender dentro desse negócio. E a maneira como eu desenho e executo algumas atividades na minha cadeia de processos que vão desde a fábrica, compras, até a entrega do produto no ponto de venda, é o que realmente faz o que nós chamamos de o delivery da estratégia. Faz a entrega, é onde eu cumpro a promessa, porque o que eu prometo para esses clientes é uma promessa, é um compromisso. Se eu vou entregar aquilo ou não, depende da minha capacidade de executar de forma diferente aquela promessa. E a maneira como eu articulo esses 4 anéis da estratégia é o que realmente produz
as minhas fontes de vantagem competitiva sustentável. Então, esse é o desafio. E é uma coisa muito simples. Eu quero dar para vocês alguns exemplos de empresas que olharam para esses 4 anéis do seu negócio e disseram o seguinte: bom, já que eu não preciso só inovar em tecnologia, eu posso inovar modificando apenas a composição desses 4 anéis, eu não vou criar nada de novo, eu não vou criar nenhum produto que ninguém nunca pensou, mas eu vou mudar a maneira como eu respondo essas 4 perguntas, e esse concerto de respostas é o que vai criar uma posição inovadora no mercado. E eu vou começar falando sobre uma mudança no o quê. E aí eu gostaria de trazer o caso da Bematec, que é uma empresa que a gente admira muito. A Bematec, para quem não conhece, a Bematec é uma fabricante de produtos de automação comercial. A Bematec nasceu numa incubadora no Paraná, fruto da tese de mestrado de 2 colegas de faculdade, Marcel e Volney Betiol, por isso o nome Bematec. Eles ambos tinham desenvolvido uma tese de mestrado e que falavam de temas semelhantes, como a miniaturização de componentes eletrônicos. Naquela época, o governo acenava para a criação da chamada Lei do Cupom Fiscal. Um choque regulatório começaria a obrigar os varejistas de qualquer porte do Brasil inteiro a não mais emitirem a nota fiscal impressa, e sim a nota fiscal eletrônica, ou o cupom fiscal eletrônico. A partir daquele momento, o Marcel um dia olhou e disse assim: puxa vida, o que vai acontecer? Vai haver um choque de demanda por impressoras para imprimirem essa nota fiscal, e o varejo não está preparado para isso. O Brasil não tem fornecedores de tecnologia para isso. E nós temos o conhecimento para fazer essa tecnologia. Eles se juntaram, foram para uma incubadora no Paraná e assim nasceu a Bematec. Muito bem, a Bematec, nós tivemos a oportunidade de conhecê-los em 2001. Foi um dos casos mais, até hoje, um dos casos de empreendedorismo mais celebrados no Brasil e na Escola de Negócios na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A Bematec, então, tinha uma resposta muito clara para o quê da sua estratégia. Eu sou uma monoprodutora, eu faço um único produto, impressora fiscal. E também, já que eu estou fazendo uma impressora pequenininha, eu faço uma mini impressora sem função fiscal, mas que pode ir para o balcão de bancos, por exemplo, ou para o balcão de uma pizzaria para emitir o pedido quando o garçom gera no palme dele o pedido numa mesa, ele manda um sinal eletrônico para uma mini impressora que fica na bancada da cozinha, dali sai o pedido, o chefe pega aquele pedido e dispara, é a chamada comanda eletrônica, ele dispara o processo. Bom, então eu posso fazer mini impressoras e também eu posso fazer impressora de cheque, já que a tecnologia é a mesma. Eu só vou colocar um cheque ali e vai imprimir o cheque. Muito bem. Para quem? Quem eram os segmentos? Bom, no começo, toda empresa, quando nasce, quer atender todo mundo. Todo mundo que aparece, bate na porta, dizendo: puxa, o seu produto me interessa, eu quero comprar do seu produto, a sua tendência é de querer atender todos os clientes que te aparecem. Lógico. E foi assim que a Bematec nasceu. Ela nasceu atendendo o varejo do micro, pequeno, o médio. Começou a atender o grande varejo, redes como o Pão de Açúcar, por exemplo, mas nunca diretamente. Porque o Pão de Açúcar, a última coisa que ele sempre procurou na hora de automatizar suas lojas era ter de comprar a impressora fiscal de um fornecedor, comprar o coletor de dados de outro, comprar a gaveta de dinheiro do outro, comprar a CPU de outro, comprar o software de outro e ter de integrar tudo isso e colocar tudo isso nas lojas e fazer todo o sistema de conexão da frente de loja com a retaguarda de loja, com a central de distribuição, com o prédio dos escritórios do Pão de Açúcar na Brigadeiro Luiz Antônio, onde o Abílio Diniz gosta de acompanhar a evolução das vendas nas redes da loja ao longo do dia. Então, não interessava para um grande varejista contratar a Bematec separadamente. Então, esses grandes varejistas contratavam integradores como uma IBM e uma Unisys, e essa IBM Unisys juntava todos esses pequenos fornecedores
integrava todos eles numa única solução e eles prestavam o serviço de entregar a solução para o Pão de Açúcar. E se o Pão de Açúcar tivesse um problema em alguma das lojas, ligava para um telefone, o telefone da IBM ou do SAC, e aí eles indicavam socorro. E aí bateu na porta um outro cliente, os bancos, para colocar as mini impressoras no balcão das agências, para desenhar blocos impressores para equipar os caixas eletrônicos, quando você vai sacar dinheiro num caixa eletrônico e a máquina cospe para você um extrato ou um comprovante de transferência, tem um bloco impressor lá atrás. Esses também, grandalhões, não querem contratar a Bematec diretamente, contratam através dos integradores. Muito bem. O que aconteceu? Para atender esses grandes clientes que davam muito glamour, era bacana para a Bematec colocar no folder que eles produziam as impressoras fiscais que equipavam os PDVs do Pão de Açúcar, do Carrefour e assim por diante. Era muito bacana, dava muito ego e também dava algum volume. O problema é que a margem era tão pequena, em alguns casos até negativa. Por quê? Porque eles eram quarteirizados na cadeia de valor. Eles eram um fornecedor do fornecedor da IBM, do Pão de Açúcar. E também o grande problema é que todas as soluções que esses grandes clientes compravam nunca eram produtos de prateleira da Bematec. Então, para desenhar um bloco impressor, para colocar numa carenagem integrada do checkout do ponto de venda do Pão de Açúcar, tem de ser no tamanho XYZ, com tais características, com tal desenho. Bom, eles tinham de ter uma equipe de 50 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento só para customizar os produtos para esses grandes clientes, e que não pagavam muito bem. Então, era muito bacana atendê-los, mas era um problema. E aí o que começou a acontecer? Eles começaram a perceber. Em 2001, quando fomos conduzir o primeiro ciclo estruturado de planejamento estratégico lá, a Bematec se deu conta do seguinte: olha, o que está havendo uma tendência de acirramento da concorrência, agora já não estamos mais sozinhos nesse mercado, existem concorrentes de todos os tipos e tamanhos e origens. A impressora fiscal começou a virar uma commodity, começou a virar um produto comum no mercado. E aí começaram a vivenciar a chamada guerra de preços. No mercado, as margens começaram a cair. E cada vez mais começou a ficar difícil atender os grandes. E os pequenos começaram a cada vez mais sonhar com aquilo que a IBM sempre quis. Poxa, não é porque eu não sou um Pão de Açúcar, mas eu tenho dificuldade, quando eu vou automatizar a minha mercearia ali da esquina, eu tenho dificuldade de reunir todas essas peças que compõem uma solução completa, integrar tudo isso, conectar, e quando pifa alguma coisa, eu fico desesperado para tentar descobrir o que foi que pifou. Se o que pifou foi a impressora fiscal, o coletor de dados, a balança, a CPU, ou foi o software, qual foi o problema? Por causa disso, a Bematec tomou uma decisão em 2001. E a decisão foi de mudar o quê? A decisão foi de começar a, em vez de fabricar e fornecer apenas a impressora, começou a fornecer uma solução completa. E aí, como eu disse, quando eu mudo um dos anéis da estratégia, eu tenho de recompor todo o sistema. Então, já que eu vou oferecer uma solução completa, isso vai exigir de mim, eu que sou uma empresa totalmente estruturada e uma cultura totalmente voltada a produzir um produto, e agora eu vou produzir um mix de produtos, eu vou investir tempo, energia e dinheiro para desenvolver essa capacidade de ofertar a solução completa. Então eu não posso mais gastar meu tempo e meu dinheiro atendendo os clientes, os quens que não me agregam tanto valor. E aí a Bematec naquela época tomou uma decisão muito dura, muito difícil, que foi de fazer uma não escolha de um segmento que antes era muito importante. A Bematec tomou a decisão de sair do segmento de automação bancária e tomou a decisão de abandonar os grandes clientes. Não significa que se um Pão de Açúcar batesse na porta da Bematec, ela ia dizer, não atendo mais você, porque agora só atendo micro, pequeno e médio varejo. Mas se você quiser que eu te atenda, vai ser dentro das minhas regras.
Quando a Bematec, então, passou a focalizar o micro, pequeno e médio varejo como quem, com aquela oferta de solução completa e abrindo mão do grande varejo, a empresa começou a assistir um crescimento vertiginoso. Ela saiu de menos de 20% de market share para quase 65% de market share em apenas 3 anos. E ela começou a se tornar reconhecida no mercado como uma das 5 maiores e melhores empresas de tecnologia, uma das 5 as empresas que mais cresciam no Brasil em tecnologia. E aí, alguns poucos anos depois, a empresa fez um IPO, uma oferta pública inicial de ações, se capitalizou e com aquele dinheiro todo, ela começou a comprar uma série de empresas, comprou 8 empresas que iam fornecer partes dessa solução de maneira mais robusta, mais avançada. Então, essa é um exemplo de uma organização que mudou a estratégia. E, olha, eu vou te dizer, nada do que ela oferecia no mercado, eles não inventaram o iPod, eles não inventaram o iPhone. Mas o que eles fizeram foi propor para o mercado uma oferta, um conjunto de produtos e serviços que não tinha ninguém ainda oferecendo. Muito bem. Um segundo exemplo de mudança na estratégia, eu quero dar um exemplo de uma empresa que fez uma mudança na maneira de definir o seu negócio. E aí agora eu vou para um outro ramo de negócio, para te mostrar como esse conceito pode ser aplicado para qualquer negócio. Eu quero falar sobre a EcoRodovias, que é um cliente muito querido nosso. A EcoRodovias é uma das maiores gestoras de concessões rodoviárias do Brasil. Eles que administram, por exemplo, essa estrada que liga São Paulo a Santos, a Imigrantes 2, Anchieta. Muito bem. A EcoRodovias, quando nós os conhecemos, eles se definiam como gestores de concessão rodoviária, de concessões rodoviárias. Então, se você perguntasse para o presidente da empresa ou para os diretores da empresa qual é o negócio da EcoRodovias, eles diziam: nosso negócio é administrar a estrada. Nosso negócio é estrada. Nosso negócio é rodovia. Mas aí, um dia, nós estávamos num workshop de planejamento e, dentro desse caminho das pedras, de olhar para cada um dos anéis da estratégia e perguntar se ele continua se aquela empresa continua respondendo aquela pergunta da melhor maneira possível, o presidente da empresa olhou e disse assim: olha, quer saber de uma coisa? O nosso negócio não é estrada. O nosso negócio é fluidez. O nosso negócio é garantir que alguém que pega um carro e vai passar um final de semana no Guarujá, ou alguém que suba num caminhão e vai levar uma carga, um container para descarregar no Porto de Santos, ele tem de trafegar pela rodovia com rapidez, conforto, segurança. Então ele tem de ter fluidez, ele tem de se deslocar com facilidade, enxergando as sinalizações da estrada, enfim, fluidez. Bom, então se o nosso negócio é fluidez, nós temos de fazer outras escolhas da estratégia. O que é que a gente precisa fazer para garantir que o usuário da estrada tenha fluidez? E uma das coisas que, durante esta pergunta, apareceu na resposta era o seguinte: olha, primeiro, quem é a maior parte das pessoas que trafegam numa rodovia, na Imigrantes, por exemplo? Não são os turistas de lazer. São os caminhoneiros levando carga de São Paulo para o Porto de Santos ou indo buscar carga do Porto de Santos para trazer para o centro consumidor. Então, a maioria dessas pessoas, quando estão trafegando pelas estradas ao longo do dia, o que acontece? Quando chega no final do dia, ou quando chega no final da estrada, você observa um acúmulo de caminhões estacionados no acostamento. Então, o caminhoneiro está descendo e está indo em direção ao Porto de Santos. Quando ele começa a chegar ali, perto do final da estrada, ele liga para um contato que ele tem na doca de Santos, aonde ele vai descarregar o container. E ele fala: olha, fulano, eu estou indo descarregar um container de pasta de dentes da Colgate. Escuta, já posso encostar o caminhão aí? Aí o sujeito diz: não, olha, estamos engargalados aqui, vai atrasar, se você vier para cá, você não vai ter onde pôr o caminhão. Segura um pouco aí o caminhão por aí. O que ele faz? Ele encosta no acostamento,
e fica parado esperando um pouco. Dali a pouco o fulano liga para ele e fala, pode descer. Aí ele vai, ele continua a estrada, descarrega e volta. E na volta, ele não quer subir com o cavalo vazio, com o caminhão vazio. Então ele encosta no acostamento da subida e fica parado esperando que alguém que ele conhece dentro do porto ligue para ele e diga, olha, tem um container aqui dando sopa aqui para subir, você não quer vir buscar? Aí ele volta, pega o container, ele sobe e ele otimiza o frete. Em vez de fazer uma viagem, né, apenas ganhar por um trecho, ele ganha pelos 2 trechos. Ele otimiza a receita dele. Só que qual é o problema? Se o meu negócio é fluidez, eu não posso admitir isso na minha estrada. Porque isso engargala o trânsito nesses trechos, e isso pode causar acidentes, porque um caminhão, quando vai encostar, ele reduz a velocidade, ele reduz o trânsito. Quando ele vai voltar para a estrada, uma estrada de alta velocidade, ele corre o risco de gerar um acidente. Eu preciso tirar esse caminhão da estrada. Então, o que nós temos de fazer? Puxa, vamos pegar algumas áreas enormes que a gente tem ali perto de Cubatão e vamos criar um pátio regulador. O que é um pátio regulador? É um grande estacionamento de caminhões. E que você vai lá, podia até ter posto uma foto nessa apresentação, é um estacionamento gigantesco que fica abarrotado de caminhões. Então o caminhão está descendo, ele não pode mais ficar no acostamento. Ele vai para esse estacionamento, ele para o caminhão lá. Ele pode descer, tem uma praça de alimentação, ele pode tomar um banho, tem banheiro com chuveiro. Ele pode comprar peças ou fazer alguns pequenos reparos no seu caminhão. E ele, enquanto isso, ele espera. E ele tem, dentro desse pátio regulador, um bolsão para contratação de fretes. Então, aquilo que antes ele fazia, que ele ligava para o Zé da Silva na Doca 29, que ele conhecia no Porto, agora ele chega no balcão e diz assim, olha, eu vou descer agora, eu vou subir com o cavalo vazio. Você tem alguma carga para subir? Então, ele já engatilha o frete ali. Então, enfim, uma série de serviços poderiam ser prestados para ele ali. E aí, os clientes, que são as transportadoras e as empresas que precisam desse serviço logístico, começaram a perguntar para a Ecorodovias, por que vocês não fazem estufagem de container nesse pátio? Por que vocês não fazem o seguinte? Olha, muitas vezes vem uma carga de Santos que eu preciso pegar aquele container, encostar em algum lugar, abrir o container, tirar os produtos que tenho lá e quebrar em 3, 4 outros pequenos caminhões para já ir direto para o centro consumidor. Não tem algum cantinho aí no estacionamento que a gente possa fazer isso? Poxa, tem. Nós temos uma área enorme aqui. Lógico que a gente tem. E aí começaram a pensar, bom, mas outra coisa, olha, o porto está engargalado. Puxa, por que vocês não fazem um retroporto ou um porto seco aqui? Ou seja, chegou uma carga de importação, está estrangulado o porto. Tira de lá, vem um caminhão lacrado pela Receita Federal, entra dentro dessa área, estaciona o caminhão, tem um posto da Receita Federal lá dentro, vão os auditores da Receita lá, fazem a averiguação, verificam se os impostos de importação foram adequadamente pagos, fazem a nacionalização da mercadoria e liberam o teu container para seguir. Puxa vida, olha quanta coisa dá para fazer nesse estacionamento de veículos. Puxa, quer saber de uma coisa? Nosso negócio não é mais fluidez. Nosso negócio é logística. Nosso negócio é infraestrutura logística. E aí várias outras ideias começaram a aparecer. Foi com essa proposta na mão que a Ecorodovias fez uma oferta pública inicial de ações, colocou um bom dinheiro no caixa e fez imediatamente depois 2 grandes aquisições de 2 grandes players relevantes de logística no Brasil. E ela tem como visão, até 2016, se tornar o maior player de logística do Brasil. E ele era, antes, apenas alguém que dava fluidez. Isso aqui é uma propaganda que saiu no jornal Valor Econômico, em março desse ano, em que eu queria até chamar a atenção que, quando uma empresa tem uma estratégia clara, ela, na propaganda, ela comunica a estratégia. Então, nessa propaganda de página inteira do jornal Valor Econômico, a Ecorodovias se apresenta como uma das maiores empresas de infraestrutura logística integrada do Brasil. Trabalhamos para não interromper a fluidez em nenhum tipo de transporte de carga. Então, esse é o meu posicionamento. É por isso que eu sou singular em relação aos outros. Muito bem. Um outro exemplo é de
inovar na estratégia, mudando a resposta do quem, de para quem eu quero servir, é um exemplo que eu gosto muito, da Enterprise Rent-A-Car. A Enterprise é uma empresa americana de locação de veículos. E é um case bacana, um outro setor, e que fez uma experiência interessante. Quando a Enterprise nasceu, com a ideia de competir nesse setor de aluguel de veículos, quem eram os concorrentes que estavam estabelecidos ali? Eram concorrentes de peso, como, por exemplo, uma Hertz, uma Avis, uma Budget e outras empresas desse tipo. Muito bem, como é que eu vou competir com players desse tipo? Bom, deixa eu ver como é o negócio deles. Em primeiro lugar, quem é o segmento que eles procuram atender? E essas empresas são claramente posicionadas para atender o segmento, o quem chamado mercado de viajantes. Pessoas que estão fazendo uma viagem a passeio ou a negócios. Chegam no aeroporto, por exemplo, em Miami, e elas descem do avião, já querem pegar um elevador, ir para um balcão, pegar uma chave de um carro, ir para o estacionamento, entrar no carro, vai, faz o que tem de fazer, volta, devolve o carro no aeroporto e vai embora. Então, a proposta de valor, o quê deste tipo de negócio é absoluta conveniência, absoluta facilidade. Você sai do aeroporto com o carro na mão. E, portanto, os escritórios da Hertz, da Avis, estão todos nos aeroportos. E se você chegou de ônibus numa rodoviária, ou se você, por acaso, quer alugar um carro não para esta finalidade, você não é um viajante, é um transtorno. Porque aí você tem de ir até o aeroporto de Miami pegar um carro da Hertz. Muito bem. Agora, e como é que eu faço para vender essa proposta de valor para esse segmento de viajantes? Eu uso como canal de distribuição as agências de viagem. Eu chego, por isso que você hoje, muitas vezes, compra uma viagem, você compra uma passagem aérea, ou você compra um pacote turístico de um hotel, e você já pode engatilhar um automóvel, se você quiser, você já comprou o pacote. Então, as agências e as operadoras começaram a virar os grandes vendedores de aluguel de carro. Muito bem. O que a Enterprise fez? Ela disse assim, olha, se eu quiser sobreviver diante desses tigrões, eu preciso responder a essas anéis de maneira diferente. Então, eu vou focar o meu serviço para um outro tipo de cliente. Quem? O chamado mercado de reposição. Pessoas que precisam deixar, como vocês fazem isso com frequência, que precisa deixar o carro numa oficina, porque você bateu o carro, ou porque está na hora de fazer a revisão do carro, mas por qualquer motivo que seja, você vai ficar alguns dias sem carro. E dependendo do teu dia a dia, da tua logística pessoal, você não pode admitir ficar sem carro. Então, pessoas que precisam repor o carro temporariamente, não estão sendo atendidas por esses outros concorrentes. Porque imagina você vai deixar o seu carro numa oficina para fazer uma revisão por 3 dias e você tem de ir até o aeroporto buscar o carro. E diferentemente do que acontece, por exemplo, numa cidade como São Paulo, em que Congonhas fica a 15 minutos do centro, nesses outros, por exemplo, nos Estados Unidos, os aeroportos ficam muito distantes dos grandes centros. Então não tem conveniência. E aí qual é a oferta? Então, se eu mudo o quem, eu tenho de adaptar o quê e o como. Quem é o quê? O quê é o seguinte, olha, eu vou te oferecer um carro para você fazer uma reposição temporária, e se você quiser, você pode até alugar para uma ocasião especial. Então, se você quiser, por exemplo, levar tua mulher para comemorar um aniversário de casamento num bom restaurante, você pode alugar um carro mais bacana que o que você tem, se você quiser. Ou se você for viajar com seus filhos num final de semana e você quer levar todo mundo, você pode alugar uma van. O fato é que, para gerar conveniência para este quem, o meu escritório não pode estar no aeroporto. Ele tem de estar nos grandes centros urbanos, a 15 minutos de distância de alguém que queira alugar um carro para esta finalidade. E aí o como muda. Quem é que eu uso de canal de distribuição? Não as agências de turismo, mas eu uso as empresas de seguros de automóvel. Eu bato na porta de um Itaú Seguros, ou de uma empresa de seguros americana e digo assim, olha, não quer fazer uma parceria comigo? Você pode oferecer como um benefício para os teus clientes, quando eles forem deixar o carro para fazer a revisão ou para um reparo, eu faço um preço especial para os teus clientes.
e você vende para eles o aluguel do meu carro. E eu posso fazer o seguinte, o chamado We Will Pick You Up. A gente pega ele no escritório dele, ou a gente leva o carro para ele na oficina. O dia que ele for deixar o carro na oficina, a gente leva um carro para ele até lá, ele pega e sai de carro de lá. Isso é conveniente para você. E eu prometo para você que eu vou criar uma plataforma pela internet para você fazer a gestão dessa frota que está servindo os teus assegurados, como ninguém faz. Pronto. A maneira como a Enterprise articulou esses 3 anéis da estratégia criou singularidade no mercado. Muito bem. E um último exemplo é uma empresa que mudou o como. E eu quero falar sobre a Nespresso, um caso que a gente é apaixonado por ele. A Nespresso, ela nasceu já com uma encomenda. A Nestlé, que fabricava já cafés em pó solúvel, cafés solúveis para serem vendidos por canais de distribuição de massa para uma venda em escala para qualquer pessoa, café em pó, ou o chamado Nescafé, que era o café solúvel. A Nestlé percebeu que havia um segmento de mercado que na época era um nicho, pequenininho, mas que tinha tudo para crescer. Um segmento de pessoas que estavam interessadas, pessoas jovens, profissionais de grandes centros urbanos em ascensão profissional. Quando o jovem começa a ganhar dinheiro, o que ele faz com o dinheiro? Ele gasta, ele vai para um bom restaurante, ou ele gosta de fazer um bom jantar em casa, ele começa a tomar vinho em casa, não mais só cerveja ou água ou suco. Agora, o que falta para ele fazer um bom jantar em casa? Um bom almoço em casa? Ele terminar com um café gourmet. Então tem um segmento de mercado que não é sensível a preço, que está crescendo e que valoriza estilo de vida, ele compra estilo de vida e que ele não está sendo bem servido por uma solução de um café expresso de qualidade. Porque o que é a característica do café expresso italiano? É o chamado crema, o colarinho do café. Como no chopp você tem o colarinho, um bom barista que tira um café expresso, ele tem o colarinho do café e ele pega com uma colher só aquele crema, ele é capaz de contar toda a história do café para você. Nenhuma cafeteira de uso doméstico tinha tecnologia capaz de produzir um autêntico expresso italiano. E a Nestlé disse o seguinte, olha, para esses caras aqui, isso tem mercado. Eles vão querer comprar essa solução. Muito bem. Havia outras cafeteiras. Dá para a gente criar alguma singularidade em relação às outras cafeteiras que tem no mercado? Não faltavam concorrentes. Dá. Como é que a gente faz para ter um bom crema? Simples. Caldeira, dentro da cafeteira, altíssima temperatura, eleva a água a 300 graus Celsius. Na hora que a água passa por uma agulha, você fecha a mandíbula, você bota a cápsula lá dentro, de alumínio fechado a vácuo, aí você fecha a mandíbula, ele fura a cápsula, passa uma água a alta temperatura e com alta pressão. O que gera o colarinho é um misto de temperatura e pressão. Quando ele é depositado na xícara, forma aquele colarinho. Muito bem. E o que a gente pode fazer é o seguinte, o nosso negócio, isso é uma não escolha, não é fabricar máquina. Nosso negócio é fazer o café. Aí a gente tem como ter singularidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos se juntar a alguém, um fabricante de tecnologias de cafeteira, em que a gente vai ajudar, com pesquisa e desenvolvimento, a combinar a embalagem do café, o pó, o tipo de torrefação, o tipo de moagem que eu faço da cápsula, do grão do café, a maneira como eu selo ele a vácuo, juntando com alta temperatura da água e alta pressão, e eu gero um autêntico café expresso. A escolha da Nespresso, e aí o que a Nestlé fez? A Nestlé pegou um jovem executivo de sucesso da companhia, disse para ele, olha, você vai ter de começar esse negócio do zero e longe daqui.
Porque se você começar esse negócio dentro dos paradigmas da Nestlé, esse negócio vai morrer no nascimento. Porque isso é uma outra concepção de negócio. É um negócio completamente diferente. Tem um prédio que está desocupado da Nestlé numa cidadezinha aqui perto na Suíça. Vai para lá e você vai ser o sujeito que vai empreender a construção desse negócio do zero. E aí aonde que vai estar o desafio? O desafio é que o como desse negócio é completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Bom, primeiro, você vai ter de fazer uma boa parceria com algum fabricante de café, de máquinas de café, eles escolheram a Krupp alemã. O que nós podemos é fazer o seguinte, é exigir dele diferenciação em design. Porque quem quer colocar uma cafeteira na sua sala como um grande centro das atenções do encerramento de um bom jantar e quer mostrar estilo de vida, não quer uma máquina feiosa, quer uma máquina bonita, senão ele bota na cozinha, ele quer uma máquina para ficar na sala dele. Segundo lugar, vamos inovar em cápsula. Uma cápsula de alumínio reciclável que pega a cor. Então, cada blend, cada mistura de café tem uma cor diferente. E esse não é um negócio para vender através do Pão de Açúcar ou do Carrefour. Porque eu tenho de explicar para o meu cliente como é o café gourmet, como é o estilo de vida do café gourmet. Então, eu tenho de criar um canal diferente. Vamos lançar boutiques próprias, onde na boutique da Nespresso eu ensino o cliente a usufruir daquele novo estilo de vida. Então, a boutique ela é vestida para mostrar aquela modernidade, para apresentar os blends, são 12 blends fixos, e a cada 6 meses a gente lança um novo, e que fica só por 6 meses. E durante muito tempo, a não escolha era canais de distribuição de massa, e a não escolha era não vamos atender o mercado de restaurantes e escritórios. Muitos e muitos anos depois da Nespresso ter criado uma reputação para o usuário doméstico, foi aí que ela criou uma linha de cafeteiras de alta produtividade para escritórios. Então, esse é um exemplo que a gente gosta muito de uma empresa que mudou a maneira de entregar uma proposta de valor que já tinham tantos concorrentes fazendo aquilo, fazendo alguns pequenos ajustes. E a Nespresso hoje é, sem dúvida, um dos cases mais celebrados no mundo inteiro, de um intraempreendedorismo dentro de uma organização e que deu certo, de uma grande empresa que deu certo. E aí, na propaganda, é lógico, eu tenho de transmitir essa estratégia. E olha que propaganda bem feita. Página dupla, numa grande revista. Quem é a atriz que você escolhe para divulgar essa marca? Tem de ser uma mulher com a elegância da Nespresso, uma Nicole Kidman. Ela não está de camiseta, ela está usando um vestido vermelho fino, um batom vermelho, a cor da paixão, um brinco com uma pedra bonita, né, um cabelo bem arrumado, um coque, né, bastante sensual. O que ela está mostrando aqui do lado? Está aqui o diferencial estratégico, né? A cápsula e o crema. Olha o colarinho. Apresentando o colarinho. Apresentando a autenticidade do verdadeiro café expresso italiano. E olha os dizeres da propaganda. A nova cultura do café é encantadora. E olha só a proposta de valor. Uma cápsula distintiva, mais uma máquina esperta e inteligente, igual ao café perfeito, o prazer do café perfeito no toque de um botão. Essa é uma proposta de valor imbatível. E hoje é o sonho de consumo de todos os jovens que vivem em centros urbanos, em ascensão profissional. Quem não tem uma máquina Nespresso em casa, já encomendou a sua, com certeza. Muito bem. E aí, a grande pergunta é o seguinte. Ok, eu não ganho comissão para venda de cafeteira Nespresso, quero deixar bem claro. Eu estou quase entrando em contato com a Nespresso e dizendo, olha, nas minhas palestras eu acho que eu já vendi algumas cafeteiras, por favor, quero virar canal de distribuição, né? Muito bem. Agora, o grande desafio é o seguinte. Encontrei uma maneira de simplesmente conjugar o que, qual, o que, para quem, como,
de uma maneira distintiva. Agora, o grande desafio é o seguinte: como é que eu faço para executar essas escolhas? Muito bem, e aí eu quero compartilhar com vocês o que é que nos últimos 11 anos a gente tem aprendido, só na nossa empresa, como condições fundamentais de sucesso para a execução de uma estratégia. Qualquer que seja, em qualquer negócio, de qualquer porte, de qualquer setor. Primeiro lugar, a estratégia é executada por um programa de intervenções. Só fazer melhoria contínua não basta. Uma vez por ano você tem de escolher grandes batalhas para travar no seu negócio. Grandes mudanças para fazer. Saltos que você tem de dar em algum tema estratégico do seu negócio. Só fazer melhoria contínua não é suficiente para sobreviver à competição hoje. E por que a gente gosta dessa figura da mulher grávida, que eu acho pessoalmente uma figura linda? É porque isto é o que representa metaforicamente uma mudança. Mudança relevante não é passeio no parque. Não acontece acidentalmente. É um esforço que a organização faz, que envolve toda a organização, para conseguir atingir um estágio diferente de evolução e que não é fácil de fazer, mas o resultado final é maravilhoso. Quer dizer, se alguém me disser... Tem mulheres que hoje em dia, né, quando você fala, puxa, eu não sei como que você aguentou o parto, né, quem já assistiu um parto sabe que não é um passeio no parque. Né? Tem mulheres que dizem, não, eu não senti nada, anestesia e tudo. Mas olha, durante 9 meses foi uma transformação no corpo da mulher enorme, e essa transformação continua acontecendo depois do parto durante muito tempo, e é exatamente isso do que se trata uma ruptura. Numa empresa é a mesma coisa. Durante meses você vai preparando uma iniciativa, executa a iniciativa e depois, durante alguns meses, você fica digerindo aquela iniciativa. E é lógico que sempre contando com aquela maravilha que vem no final, que é um novo horizonte de crescimento para a sua organização. Agora, só para explicar a diferença do que quer dizer uma ruptura, uma intervenção para uma melhoria contínua, é o seguinte: imagina que você tenha, ao longo do tempo, um tema do seu negócio, ou uma área de atuação, ou um daqueles 4 anéis da estratégia, em que o seu desempenho até que está indo bem. Você tem crescido de maneira regular, de maneira... Isso aqui é melhoria contínua. Ao longo do tempo, eu vou dando pequenos saltos de crescimento, vou fazendo pequenos ganhos de desempenho, mas eu vou fazendo aqueles ganhos consistentes. Ótimo. Mas, em algum momento do tempo, você olha para aquele estágio em que você se encontra. Uma vez por ano, a empresa tem de se fazer essa pergunta. Dentro desses elementos-chave da minha estratégia, onde eu estou é onde eu deveria estar? E sempre, aposte, qualquer organização tem algum tema do negócio em que ela olha e diz assim, olha, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar aqui. Eu deveria estar num desempenho muito acima desse. E eu preciso chegar nesse ponto em um curto espaço de tempo. Isto aqui eu consigo fazer com melhoria contínua. Isto aqui, não. Isso é a gravidez. Eu preciso, para fazer uma ruptura, um breakthrough, ou uma mudança significativa, eu preciso de uma intervenção. Muito bem. E depois que eu alcancei aquele ponto B, eu posso continuar mantendo ações ou projetos de melhoria contínua para sustentar aquele novo patamar que eu atingi. Mas só melhoria contínua não basta. O que desgraçou a imagem da Toyota recentemente é porque ela fez uma ruptura em linhas de produtos e ela se colocou um objetivo de se tornar a maior montadora do mundo, mas dentro do DNA cultural da Toyota é uma empresa que sempre cresceu na base da melhoria contínua. E ela não se deu conta de que ela precisaria fazer ruptura em algumas áreas importantes da cadeia de suprimentos. Conclusão, ela teve os problemas que ela passou recentemente e que ela teve de fazer uma ruptura na marra. Então, as organizações, o que a gente costuma dizer é que melhoria contínua não é planejamento estratégico, é planejamento operacional. E que você precisa, no planejamento estratégico, adicionar saltos. É como um atleta que para ele se superar em termos de desempenho, para ele continuar mantendo uma evolução, ele nunca coloca como meta
dar um salto para uma posição da barra 1 milímetro acima. Bom, se eu quiser ir para as Olimpíadas, eu tenho de saltar 10 centímetros a mais. É uma diferença muito grande. Muito bem. O grande desafio para qualquer organização, micro, pequena, média ou grande, de qualquer setor, é conseguir, ao escolher uma mudança importante para fazer, é como eu planejo e executo essa mudança. Nós desenvolvemos um método chamado a metodologia Luzia dos 5 Passos, em que nós propomos, através de um conjunto de poucas ferramentas, a conduzir uma discussão, um debate dentro da organização de maneira estruturada, para eu conseguir formular adequadamente o salto que eu quero dar e conseguir gerenciar a execução daquele salto. Então, primeiro aprendizado para fazer a estratégia acontecer. A estratégia é executada por um programa de intervenções. Primeiro. Segundo, para fazer isso, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, porque uma mudança não é feita por uma andorinha sozinha. Eu vou lá e chamo alguém do marketing, ou alguém da fábrica, ou alguém de compras, ou alguém de loja, e ele se encarrega de fazer aquela mudança sozinho. Mudanças significativas envolvem diversas áreas da organização. Então eu preciso trazer todo mundo numa equipe multidisciplinar e dar metodologia estruturada para ela conseguir fazer aquilo. O grande problema que a gente percebeu há 10 anos atrás é que os métodos que haviam para ajudar nesse processo eram métodos muito que a gente apelida de NASA. Métodos muito sofisticados e que as empresas não conseguiam usar no dia a dia. Nós criamos esse método, testamos de 2001 a 2005, deu muito certo. E aí nós formalizamos o método, publicamos um primeiro trabalho sobre ele. Em 2010, nós relançamos esse trabalho, esse método. Nós escrevemos um livro chamado Fazendo a Estratégia Acontecer, lançado pela editora Cengage no ano passado, em maio do ano passado, em que nós ensinamos passo a passo como fazer uma intervenção e como executar uma intervenção. Em outubro, o livro ganhou um troféu importante, um prêmio de melhor livro de administração de 2010, junto com outros grandes autores, como Bresser Pereira, que foi ministro da Economia, com um livro sobre economia. Muito bem. Então, esse método está destrinchado no livro. Eu não sei quanto tempo eu tenho de... Eu não sei. Eu tenho 10 minutos, né? Então eu não vou entrar em detalhes do modelo, mas o modelo é muito simples e o princípio dele é o seguinte: você não pode começar a desenhar um plano de ações e sair fazendo alguma coisa sem antes fazer um mergulho profundo para entender qual é a ruptura que você quer fazer, qual é o salto que você quer dar, quais são as barreiras que você vai enfrentar, os riscos, que recursos você tem para te apoiar naquele processo, que oportunidades você pode explorar, que fraquezas vão te atrapalhar no meio do caminho. Enfim, nós procuramos reunir nesse método tudo aquilo que sempre precisa ser perguntado numa intervenção. Muito bem. Nossa segunda recomendação é ajustar ou vitaminar aquilo que a gente chama de ambiente organizacional. O que significa isso? Toda estratégia ela é executada por pessoas. As empresas são feitas de pessoas. E então, quando eu defino ou quando eu faço alguma mudança na minha estratégia, eu tenho de verificar se os grandes fatores que determinam o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, se essas fontes estão gerando um comportamento consistente com a estratégia. E são esses fatores que criam o chamado ambiente organizacional. Quais são eles? Em primeiro lugar, eu tenho de ter clareza de que a cultura, de que as práticas, de que as crenças do dia a dia da organização são consistentes com aquela nova visão. Então imagina como foi difícil para a Nestlé a mudança cultural de uma empresa de escala, distribuição de massa, produtos de baixo valor agregado, de repente passar para um café gourmet, a ser vendido em um canal de distribuição próprio, boutiques, com elegância, quer dizer, uma outra cultura. Muito bem, eu preciso ter pessoas com capacitações que sejam fundamentais para entregar essa estratégia. E, principalmente, muitos de vocês que estão aqui, que são empresas de pequeno porte, sabem o seguinte,
que muitas vezes você sofre a tentação de trazer pessoas para ocupar posições importantes, que você confia nelas, mas que muitas vezes elas não têm o perfil adequado para entregar essa estratégia. E o grande desafio é que tipo de liderança eu quero ter na minha organização, que tipo de gente que eu quero remando nesse barco. Porque precisam ser consistentes com essa estratégia. Segundo lugar, eu preciso criar um painel de indicadores de desempenho, em que eu pego cada uma das escolhas da estratégia, cada um dos elementos construtores da estratégia, cada um dos meus objetivos, eu atrelo um indicador que me diz se tudo que eu estou fazendo, se o meu programa de intervenções está gerando o efeito desejável. E eu crio um modelo de incentivos em que eu reconheço, não só pecuniariamente, mas simbolicamente, as pessoas por terem batido metas naqueles indicadores estratégicos. Essa maneira como eu incentivo as pessoas, como eu reconheço as pessoas, transforma a estratégia num modelo de incentivos. Transforma a estratégia num meio de mobilizar as pessoas para a mudança que eu quero fazer. E a experiência que todos nós temos é que, se você não define isso claramente, a estratégia vira poesia dentro da empresa. As pessoas precisam ser reconhecidas. E por último, você tem de mudar a maneira como você coloca as pessoas para trabalharem. Você precisa muitas vezes redesenhar processos, mudar a estrutura organizacional para ela conseguir comportar aquele novo concerto de escolhas que você fez. Toda vez que a gente termina um ciclo de planejamento estratégico, a gente inicia um ciclo de revisão da cadeia de processos. A maneira como as pessoas trabalham, como eu organizo o trabalho dentro da organização. Enquanto eu não fizer isso de maneira adequada, a estratégia não vai ter sucesso. O Sumantra Ghoshal, que morreu recentemente, infelizmente, que era um dos grandes mestres da London Business School, que é uma escola que eu gosto muito, ele dizia que esses 4 fatores geram aquilo que ele chamava de the smell of the place, o cheiro do lugar. Quando você entra numa empresa, o que você percebe no que está sendo dito e não está sendo dito naquela organização é fruto da maneira como você articula essas 4 coisas. Por isso que, às vezes, você entra numa loja em que, teoricamente, o cheiro do lugar deveria ser de eu adoro atender as pessoas, eu adoro o cliente, eu adoro gente, mesmo você estressado e chateado, vem aqui que eu vou te atender bem. E às vezes você chega lá, tem gente emburrada, que não está preparada para atender cliente, não tem o produto que você prometeu ter no ponto de venda, e você vê uma bagunça acontecendo ali dentro, você olha para aquilo e se diz assim, puxa, mas não é nada disso que eles me prometeram na propaganda. Essa dissonância cognitiva entre a promessa e a entrega é porque na hora de preparar a empresa para a entrega, eu não ajustei os 4 elementos do ambiente organizacional. Muito bem. O terceiro lugar, a terceira recomendação para fazer a estratégia acontecer é criar um modelo, um programa de governança da estratégia. O que quer dizer isso? Estratégia que não tem pai ou mãe que faça um patrocínio ativo e, no mínimo, uma vez por mês reúne todas as pessoas encarregadas de executar aquelas intervenções, de fazer a estratégia acontecer. Eu preciso, se eu não tiver alguém que reúna essas pessoas e com demonstração de comprometimento e com bom exemplo, vai lá e procura saber, e aí, como é que estamos caminhando nessa intervenção? O que está funcionando, o que não está funcionando? Por que não está funcionando? Como é que eu posso ajudar a acontecer? Então, os rituais de gestão da execução da estratégia são uma peça-chave nesse processo. E um bom programa de endomarketing da estratégia. Já que quem executa a estratégia são as pessoas que estão lá no balcão da loja, ou as pessoas que estão no chão da fábrica, não adianta nada eu desenhar uma estratégia maravilhosa se eu não envolver essas pessoas na estratégia. Se eu não disser para elas o que é que a gente espera alcançar, como a gente quer ser singular e qual é a estratégia para chegar lá. Então, esse movimento de multiplicação da estratégia tende a acontecer. É lógico que tem coisas que eu não conto para todo mundo porque são confidenciais. Mas são poucas as coisas da estratégia que eu não posso dizer para ninguém. A maior parte das coisas eu posso. E eu devo dizer. Porque é muito... Aí tem gente que diz assim, puxa, Fernando, mas caramba, eu vou contar para o meu funcionário, para o meu operário de fábrica, a minha estratégia? E se de repente ele pede demissão e sai
e levo a minha estratégia para o concorrente. Muito bem, aí eu costumo dizer duas coisas. Número 1, é muito pior você ter um funcionário que não conheça a sua estratégia do que um concorrente que conheça ela. Primeiro. Segundo lugar, porque não é o teu concorrente que vai executar a sua estratégia, é o seu operário que vai executar a estratégia. Segundo lugar, 73% dos casos, ou seja, quase 80% das empresas que não conseguem executar a estratégia, não é porque a estratégia foi mal formulada, não é porque ele não respondeu bem aos 4 anéis da estratégia, é porque ele executou mal. Então é o seguinte, deixa ele levar. Vamos ver se eles conseguem executar. Porque a diferença entre o vencedor e o perdedor é a maneira como você executa o plano. Então, entre conhecer e executar, existe um abismo que separa os vencedores dos perdedores. Então, deixa ele levar. E quantas vezes a gente já teve, eu não vou dizer o prazer, né, mas a oportunidade de ver algumas dissonâncias interessantes. Por exemplo, você começa um ciclo de planejamento estratégico, você chega numa empresa, você senta com o presidente para conversar e diz assim, não, olha, sabe qual é a nossa principal fonte de singularidade? A qualidade dos nossos produtos. Nós temos produtos que são reconhecidos pelo mercado como os melhores do Brasil. Aí você vai lá e faz um focus group, um grupo de foco com operário de fábrica. Reúne todo mundo sem chefe. Só o funcionário. Deixa os crachás todos do lado de fora. E diz assim, olha, aqui dentro você pode falar o que você quiser. Me conta um pouco, como é que funcionam as coisas aqui dentro? O que você acha dos produtos, não sei o quê. A gente teve um caso em que num focus group desse, a gente acabou de sair da sala do presidente em que ele se orgulhava da qualidade do produto. Aí a gente chega num focus group com os operários e eles dizem, olha, deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é o apelido que a gente dá para os nossos produtos aqui? Kinder Ovo. Por que Kinder Ovo? Porque, primeiro, se você pegar o produto e chacoalhar, você vai ouvir um barulho de coisa solta lá dentro. É porque no processo de produção, a gente não tem a ferramenta adequada. A gente não está prendendo as placas direito. E tem placa solta. E porque tem placa solta, uma hora esse negócio vai dar problema. E o cliente vai ter uma surpresa. Ou seja, ele vai pôr na tomada alguma coisa não vai funcionar. Então, eu te diria que o nosso principal ponto fraco é a qualidade dos nossos produtos. Aí você vai para o workshop de estratégia com o presidente, com os diretores e diz, olha, desculpa, quem está fabricando o produto está dizendo que o produto não tem qualidade. E aí é um choque danado. Então eu tenho de alinhar as pessoas. Eu tenho de criar um canal de comunicação de mão dupla em que eu digo, olha, se eu quero me posicionar como produto de melhor qualidade, me diga o que falta para a gente ter a melhor qualidade. Mas é uma conquista de todos nós. Muito bem. Todos esses pontos estão reunidos no livro Fazendo a Estratégia Acontecer, da editora Cengage. Convido vocês para conhecer. E também convido vocês para visitar no nosso site www.luzil.com.br. Lá tem muita informação, vídeos, artigos, bastante conhecimento sobre estratégia, alguns cases nossos. E lá tem uma coisa que eu acho que vale a pena você conhecer, que é o programa Novos Intérpretes. O programa Novos Intérpretes é um programa que a gente criou, que é totalmente sem fins lucrativos. Nós não temos a menor intenção em ganhar dinheiro com ele. Mas nós iniciamos um roadshow, uma maratona de viagens para conversar com pessoas que nós admiramos muito, que nesses 11 anos de Luzil a gente conheceu, para fazer perguntas para eles sobre, por exemplo, quais foram as escolhas que você fez no seu negócio e que respondem pelo sucesso dele? Quais foram as não escolhas? Como você achou a singularidade? Onde estão os desafios do mundo dos negócios atual, de hoje? Lá já temos algumas entrevistas interessantes. Se você clicar em mais entrevistas aqui embaixo, uma vez por semana vai ter uma entrevista nova. Nós já temos no ar 2 entrevistas. O programa começou na semana passada. Uma delas é com o Marcel, cofundador da Bematec. Ele conta essa história que eu contei para vocês, lógico que com muito mais propriedade do que eu. O Marcel nos recebeu para uma longa entrevista, onde ele compartilhou todas essas coisas. E a segunda entrevista é do Carlão, um dos melhores empresários brasileiros, acabou de ganhar o prêmio Maiores e Melhores da revista Exame, na categoria Varejo, pela 4ª vez, e é um dos líderes que eu mais admiro. Ambos nós temos uma admiração, um carinho profundo, e todos os outros que virão. Essa semana vai entrar no ar uma entrevista que nós fizemos com o Daniel Randon, presidente da indústria de materiais de fricção do Grupo Randon, que é uma das maiores indústrias de autopeças do Brasil, do Rio Grande do Sul,
de Caxias do Sul, e toda semana teremos um novo intérprete dando a sua visão, a sua interpretação sobre os fatos do mundo empresarial mais importantes que estão influenciando de maneira relevante o desempenho das nossas empresas no Brasil e o crescimento do país. É isso, pessoal. Acho que eu acabei no meu horário. Obrigado.